Está na hora de entrevista, está na hora de informação. A gente fala agora com a doutora Patrícia Nolli, juíza da 56ª Zona Eleitoral, e com Leonardo Marcelino de Godoy, chefe de cartório. O assunto novamente é biometria, porque o tempo está passando, porque o prazo se esgota no final do ano e porque agora mudou de endereço também. Vamos conversar com a doutora. Boa tarde, doutora Patrícia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Adilson? Mais uma vez, obrigada por disponibilizar o espaço para nós. É importante essa informação, não é, Leonardo? Tudo bem? Boa tarde. Para as pessoas não deixarem para a última hora, como sempre acontece. Vira para o teu ladinho, isso. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Sim, é bem importante que os eleitores compareçam ao cartório com antecedência para fazer o seu cadastramento biométrico, para evitar filas no final do prazo. Como é que está? Pode ser para a doutora, pode ser para você, né? Até o momento, a procura. Então, a procura ainda está baixa, considerando a quantidade de eleitores que precisam fazer o cadastramento. Ainda faltam cerca de 100 mil pessoas a fazerem um cadastramento biométrico. Nossa senhora, tudo isso. Então, por isso que nós solicitamos que as pessoas procurem o cartório eleitoral. Tem um espaço amplo, com vários atendentes. Então, a demora, para quem agenda, não há demora. O atendimento é rápido, entre 10 a 15 minutos. Então, nós solicitamos que as pessoas procurem o cartório eleitoral com antecedência, para que não fique esperando em filas no final do prazo. Se não acontecer de a pessoa comparecer até o limite, que dia é o prazo? O limite é 7 de dezembro. 7 de dezembro. O que pode acontecer, doutora? Ou um dos dois. Fique à vontade, Leonardo, doutora. Então, aquele eleitor que não comparecer e não fizer o seu recadastramento, ele terá o seu título cancelado. Ele não poderá votar nas eleições municipais, nas eleições gerais do ano que vem, e além disso ele terá outras consequências, como por exemplo, ele não ficará quite com a Justiça Eleitoral, ele não poderá tirar passaporte, ele terá problema com CPF. Então é bem importante que o eleitor faça seu cadastramento e esteja regular com a Justiça Eleitoral para poder exercer os seus direitos no próximo ano. Por que as pessoas gostam de enfrentar uma fila, de ficar em volta de uma quadra inteira esperando para ser atendido? Por que isso, doutora? Pelo volume de eleitores que precisam fazer o recadastramento, a gente imagina que não vai ser uma quadra só, né? A fila vai ser grande. Mas é típico do brasileiro, né? Deixa para a última hora, sempre acha que vai ser prorrogado, que depois dá um jeito. Faz parte, as pessoas têm seus compromissos, acabam esquecendo. Por isso que eu acho importante a gente voltar sempre nos meios de comunicação, divulgar. É uma coisa que a gente escuta muito das pessoas. Eu nem sabia. É verdade. Vocês não avisaram, né? Então, nós estamos avisando, estamos repetindo para que as pessoas vão até o cartório eleitoral, façam o seu recadastramento biométrico, porque eu acho que a pior coisa de todas as consequências, a pior consequência, além de não participar do processo eleitoral, muito embora o brasileiro já esteja meio saturado dessa questão eleitoral, política. Pois mas doutor, deixa eu entrar nisso. É isso. Eu ia lhe perguntar, é por causa disso, por causa de tanta notícia ruim, ver tanta corrupção, tanto políticos acreditados, será que as pessoas já não estão nem aí? Quer saber, deixa que role, mas acabou se prejudicando. Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente vive nessa cidade, né? Vive no nosso estado, vive no nosso país, ele precisa funcionar. E só vai funcionar se tiver alguém trabalhando, né? Não, a gente precisa votar nesse povo aí para as coisas funcionarem. É o fato, né? A gente pode não gostar de determinado administrador público, pode questionar algumas condutas de políticos, mas a política é o nosso dia a dia. Agora, qual o caminho para a pessoa, então, se recadastrar e o que é necessário, doutora? O Tribunal Regional Eleitoral abriu um posto de atendimento exclusivo para o recadastramento, para atendimento dos eleitores. Não é mais na 2850? Não, é ali na rua 2500, número 1250, fica entre a 4ª Avenida e a Marginal, bem atrás de uma loja de pneus ali. Bono Pneus é um prédio, que tem ali um predinho de 3 andares, né? Nós temos ali 26 funcionários disponíveis para o cadastramento eleitoral. Como o Leonardo já mencionou, se a pessoa faz o agendamento dela pela internet, o atendimento global, desde a hora que ela chega no cartório até a hora que ela sai, não dura mais que 15 minutos.
Salvo se a pessoa tiver algum problema de digital, né? Que aí demore mais para captar os dados ali. Tá fácil, então, com antecedência ainda. Tá fácil e ainda assim, para facilitar, eu lembro que na outra oportunidade que você nos concedeu aqui na rádio, uma ouvinte ligou, mandou mensagem perguntando por que não atendia nos finais de semana. Uhum. Então, a partir do dia 5 de agosto, uma vez por mês, o cartório eleitoral vai abrir aos sábados. Caso as pessoas que estão trabalhando tenham uma dificuldade de sair, não é todo mundo que consegue ter essa disponibilidade, né? Então, a partir do dia 5 de agosto, das 9 às 15, o cartório eleitoral vai estar aberto também para as pessoas que quiserem para lá fazer o seu recadastramento eleitoral biométrico. É importante, é fundamental, a gente insiste que as pessoas se programem, vão antes, porque no final do ano, a gente já sabe, dezembro é quente, tem época de chuva, não vai ter marquise para todo mundo, né, para ser abrigado à chuva. Agora é uma época muito boa, porque está funcionando, não tem espera, não tem nada. Então, se as pessoas se articularem e chegarem lá o mais rápido possível, a gente consegue atender de forma bem melhor o cidadão. Tem que se marcar ainda no site? Sim, faz o agendamento pelo site. Agendamento, né? O agendamento pelo site, ele é muito melhor porque você é atendido com hora marcada. Se você chega lá no cartório eleitoral sem agendar, você tem que esperar... Quem agendou? Quem agendou, exatamente. Você tem que esperar se alguém que agendou faltou, né? É um encaixe, como se diz, né? Uhum. E eu acho que hoje, a nossa vida é tão corrida, a gente gosta de agendar e ser atendido na hora, né? Então, é o que está acontecendo lá no cartório eleitoral. Todos que estão agendando são atendidos na hora. Certo. Então, agora está funcionando em que horário mesmo? Começa. A partir do dia 31 de julho, a gente já vai atender também de manhã. Atualmente é do meio-dia às 19. Meio-dia às 19. Hoje, a partir do dia 31 de julho, vai ser das 9 da manhã às 18 horas. O que é necessário de documentos? Então, os documentos necessários são um documento de identidade atualizado, se a pessoa tiver o CPF também, e um comprovante de residência atualizado no nome do eleitor ou no máximo de parente até o 3º grau. Tá? Além disso, se for fazer o primeiro título e a pessoa for do sexo masculino, aí tem que levar também o certificado de reservista, a quitação militar, se for só para o primeiro título. Perfeito. Tem perguntas, olha, vamos lá. Perguntas para a entrevista. Boa tarde, gostaria de perguntar à juíza se uma pessoa que acabou de se naturalizar brasileira e acabou de fazer o título eleitoral também precisa fazer biometria. Obrigado. Então, a pessoa que se naturalizou brasileira, ela tem até 1 ano da naturalização para fazer o seu título, mas como ela já fez o título, se ela fez em Balneário Camboriú a partir de 22 de fevereiro do ano passado, ela não precisa retornar ao cartório, porque no momento em que ela fez o título, ela já fez o cadastramento biométrico. Ok. Aqui não é pergunta, é um recado. O Sidney está dizendo, Adilson, infelizmente a gente é obrigado a colocar o dedinho lá, para depois os políticos corruptos colocarem a mão no nosso dinheiro. Pergunta para a entrevista, áudio. Eles pedem o registro militar, mas perdi o meu. Tem como levar? Deixa eu ouvir aqui, de viva voz, como ele já falou. Adilson, bom dia. Paulo aqui está falando. Adilson, ali eles pedem o registro militar, né, de baixa. A gente já tem 56 anos e nem sei mais onde é que está o meu. E tem que levar, precisa ou pode ser dispensado esse documento? Só para reforçar, especialmente para esse ouvinte e os demais que casualmente não tenham compreendido. O certificado de quitação militar, ele é exigido só para quem for fazer o primeiro título de eleitor. Então, se esse eleitor, que já tem mais de 50 anos aparentemente, né? Se ele nunca fez nenhum título de eleitor, ele vai precisar levar a quitação militar. Agora, se ele já é eleitor, já tem o título dele, ele só precisa levar os outros documentos que o Leonardo mencionou para recadastramento do seu título. Foto não precisa, né? Não precisa de foto. Não, a gente faz a foto lá na hora. João comentando que o eleitor está desacreditado da política brasileira, por isso desmotivado a fazer o cadastro, mas acaba se prejudicando a si mesmo, né? Eu compreendo a desmotivação, acho que essa desmotivação é um sentimento nacional atualmente, né? Mas se a gente não fizer,
não vamos ter outra saída. Não existe um país sem o cidadão exercendo seu direito. A dona Elisete, ela diz que é até idosa. existe, né? Desculpa, Venezuela. Exato. Coreia do Norte. Esses países existem aí. O cidadão não funciona muito bem lá. Lá eles não precisam botar o dedinho. A dona Elisete diz que é idosa e não mexe com a internet. Tem outra forma aí vai ter que ir lá e esperar, é isso? Não. Não? Então, os eleitores que não têm acesso à internet, eles podem comparecer no cartório e agendar o horário lá no cartório eleitoral, ou também, nesses casos específicos, a pessoa pode ligar para o cartório e a gente faz o agendamento, quem não tem acesso à internet. É claro que a gente não tem como fazer o agendamento de todas as pessoas de Balneário, então, por telefone, porque nós não temos pessoal suficiente, mas as pessoas que não têm internet podem ligar para o cartório e a gente faz o agendamento também. Na medida do possível, né? Senão acaba não fazendo um recadastramento porque tem que ficar a gente atendendo o telefone, então tem que ver uma divisão, mas a gente né? sabe que existe aqui no Balneário, a gente tem um contingente expressivo de pessoas da terceira idade ou de pessoas que não têm muita familiaridade com o computador e aí até não precisa ser da terceira idade, pode ser da segunda, nem a minha. Claro. Mas não tem muita familiaridade com o computador, essas pessoas que não têm esse acesso, elas podem telefonar para o cartório eleitoral e aí o atendente faz o agendamento na internet e vai dar uma data, um horário para essa pessoa ir lá fazer o cadastramento biométrico. É importante, site? As pessoas precisam fazer. Qual o site? Para quem tem acesso à internet, agora vou falar para quem tem acesso, então. Então, o agendamento no site é muito fácil de ser feito. O site do TRE é www.tre-sc de Santa Catarina.jus.br. Então, na página principal do site do TRE, no lado direito já tem um link, agende seu atendimento. Então, a pessoa vai preencher os seus dados, escolher um dia, um horário melhor para fazer o cadastramento e então comparecer no cartório no horário agendado. Só uma orientação, nós solicitamos que as pessoas não compareçam com muito tempo de antecedência. Eu agendei para as 15 horas, eu vou chegar lá às 14 horas. Não adianta chegar às 14 horas porque o horário marcado é às 15. A pessoa só vai ser atendida no horário marcado. Então, não adianta chegar com muita antecedência porque a pessoa não vai ser atendida antes do seu horário marcado, salvo se tiver vaga suficiente antes para ela ser atendida. Então, nós orientamos que os eleitores cheguem com no máximo 5 minutos de antecedência. Bom, é rápido para todo mundo. Tá aí o Regis colocou esse o site, né, que está aí na TV Mocinha. Isso. Para quem está na internet também, nos acompanhando pelo portal, tá aí o site, é só entrar lá, seguir as normativas. Esse não é mais o endereço, o Regis aí é 2.850 ali. Agora se o Regis puder... Repita o telefone, o local. Endereço. Se o Regis puder acessar, é na rua 2500, número 1250, fica entre a 4ª Avenida e a Avenida Marginal, atrás da Bono Pneus. Pronto. Algo mais, doutora? Sempre reforçando aos nossos eleitores, compareçam ao cadastramento biométrico, façam o seu recadastramento biométrico antes do prazo final para evitar fila, evitar atropelo de última hora, evitar título suspenso, né? Isso a gente pede que as pessoas vão ao cartório. Se tiverem dúvidas, podem telefonar para o cartório eleitoral aqui de Balneário Camboriú e a gente vai continuar sanando essas dúvidas. Mas o mais importante é que as pessoas compareçam, façam o seu recadastramento para que a gente tenha até dia 7 de dezembro, que é o último dia, a população eleitora de Balneário recadastrada. Muito obrigado, doutora Patrícia Nolli, juíza eleitoral, e o Leonardo Marcelino de Godoy, chefe do cartório, pela presença. Com certeza vocês voltarão aqui antes do final desse recadastramento, viu? Vou convidar de novo. Obrigada, Dilson. Muito obrigada pelo espaço. Bom dia.